Olá pessoal, eu sou o Flanca Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a visão do conteúdo, a plataforma do YouTube. Eu não ia falar sobre Cuba, eu estava planejando falar daqui a algum tempo, né? Mas eu vi um canal, Vamos Falar de História, que tem 600 mil pessoas, né? E eu tenho pena das pessoas que assistem esse canal, porque ele é extremamente mentiroso, de uma falta de caráter ou de ignorância, de falta de conhecimento da história, né? E vamos falar de história, né? É um canal, né? No final das contas é um canal bolsominion, né? E eles só vivem da mentira. Assim, o regime, a característica do governo Bolsonaro é fascista. O fascismo ele vive de mentiras, né? Um exemplo que eu vou deixar para vocês. Antônio Gramsci, quando foi preso pelo governo Mussolini, ele era um intelectual brilhante. E qual foi a saída para combater a voz dele? Prender. Vamos prender o cérebro desse cara por 20 anos para ver se nos dá sossego. Por quê? Eles são muito boçais. Eles, que nem Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, eles são boçais. Né? Eles são de pouca capacidade intelectual. Né? Assim como esse canal também. Eu vou começar a trazer uns vídeos aqui e vou esmagar todos eles, tá? Porque são vídeos absolutamente falsos, tá? Eu vou contar primeiro o que ele contou sobre Cuba, né? Como era Cuba antes de ser comunista. Primeiro, Cuba não é comunista. Comunismo, vou repetir novamente, comunismo é a fase final, vem a luta de classes, que Marx diz luta de classes, o Estado para poder fazer a burguesia se desarmar através da ditadura do proletariado, que é o socialismo, que Cuba é socialista. Não tem como fazer o comunismo, que está a 150 quilômetros dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo. Tá? E depois vem o comunismo. Ele nem sabe o que é comunismo. Né? Ele nem sabe. Não leu uma página sobre comunismo, é um verdadeiro boçal. E aí ele vai dizer que em 1950, Cuba era um dos melhores países. Olha, a independência cubana veio em 1898, com a ajuda dos Estados Unidos. Em 1891, os Estados Unidos, através da política do Big Stick, a América para os americanos, né, ele estabeleceu a emenda Platt, que dizia Cuba era um protetorado, era um quintal dos Estados Unidos, né, e o governo não podia tomar sequer uma decisão, o governo cubano, porque não tinha autonomia se não pedisse bênção para o governo dos Estados Unidos. Tá? Aí ele vai falar que Cuba tinha era um dos melhores países, havia crescimento econômico, balufas, né? Os caras que fugiram em 1959 da Revolução Cubana é a burguesia, claro, que não vai querer a revolução, né? E a alta classe média. Esses, no governo de Fulgêncio Batista, um ditador cruel, né? Esses viviam bem no governo do Fulgêncio Batista. Quando o Fulgêncio Batista caiu, eles foram embora, né? E aí fazem a oposição de Miami para Cuba. Havia crescimento. Crescimento de quem? Crescimento para quem? É o mesmo crescimento que havia no crescimento econômico do Brasil, que em 74 o Brasil cresceu 14% e o povo vivia na miséria. Só para a elite e para a classe média. Tem 2 livros respeitados no mundo inteiro. São autores brasileiros. Eu li, ele não leu. Né? Fidel e a Religião, né? Que inclusive o Papa leu, que é do Frei Beto. Frei Beto é um dos maiores escritores do mundo. Né? Frei Beto é o concurso. E Fernando de Moraes, um dos maiores escritores, A Ilha, de Fidel Castro. Tá? Mas eu me basei também nas lutas sociais. Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores do mundo. Né? Um dos livros mais importantes. É bom seria bom que todo ser humano lesse esse livro em relação à América. As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. É a exploração dos Estados Unidos do colonialismo. Né? Eles se baseiam muito para criticar os regimes socialistas nesse livro aqui, George Orwell, 1984. Isso aqui é um romance. Os Estados Unidos é criticado por Noam Chomsky. Noam Chomsky é o maior intelectual dos Estados Unidos.
e um dos maiores do mundo. Ele esteve no Brasil, em Curitiba, visitando Lula, né? O poder americano e os novos mandarins, quem manda no mundo, né? Eu vou dar uma informaçãozinha, a título de informação. Às vezes as pessoas pensam que o cara mais rico do mundo é o George Bezos, da Amazon. Não é. Não é. Tem gente mais rica nos Estados Unidos que eles. É que tem tanto dinheiro, tão pulverizado, que nem a Receita Federal dos Estados Unidos consegue achar. A Casa Carnegie, a Casa Rockefeller, a Casa Carnegie, Rockefeller e a Casa Carnegie, Rockefeller e a Casa John Dewey, né? A Casa Rockefeller, se juntar toda a fortuna, eles têm mais de 500 bilhões de dólares. Rockefeller é que coordenou todos os ataques a países petrolíferos do mundo no século XX. É ele que manda, né? Não existe democracia. Ele manda, o Rockefeller, o Carnegie, e aliás, é JP Morgan, né? As três famílias que são mais poderosas. O Bezos é pobre perto deles, tá? Eles que mandam. Tá? Tem uma palestra que eu não consegui achar para deixar aqui, né? Que veio há alguns anos atrás um intelectual dos Estados Unidos falar sobre os donos do petróleo no mundo, né? São eles, tá? Eles provocam as guerras para tomar petróleo, aí vai lá, matam um monte de gente no Iraque, né? Para você ter uma ideia, os Estados Unidos usou o Iraque na guerra Irã-Iraque, depois fez um embargo econômico nos anos 90 que matou 500 mil crianças de fome. É esse país humanitário que os caras defendem, né? Existiam empregos? Mentira! Não tinha empregos. As grandes propriedades rurais eram dos Estados Unidos, os bancos eram dos Estados Unidos, os grandes cassinos, hotéis, era tudo dos Estados Unidos. O povo trabalhava no máximo 6 meses, Fugis Batista não atendia ninguém, era mais de 50% de analfabetos, era pura miséria, não tinha habitação, não tinha nada. Tá? Porque era tudo dos Estados Unidos. Condições de vida. Ele nunca foi em Cuba, eu já fui. Vai em Cuba, gente. A gente tem que ir em Cuba para ver, né? Não é as mil maravilhas. Mas, por exemplo, você não precisa ficar no hotel, você fica na casa de um cubano e ele te recebe. Você entra dentro da faculdade de medicina, Cuba formou, através da ILAM, médicos, gente pobre do Brasil, índio, favelado, material escolar, livro didático, moradia, material higiênico, auxílio alimentação, auxílio financeiro, tudo de graça. E é um país pobre. Faça a faculdade dos Estados Unidos para você ver se você tem uma faculdade de graça lá para pobre. É bem diferente, tá? Essa emenda Platt foi estabelecida pelo Theodore Roosevelt, né, presidente dos Estados Unidos. Vamos lá. Depois da Revolução Cubana, pra você ter ideia, se o governo Fulgêncio Batista fosse tão bom, Fidel Castro, quando ele entrou em Cuba para fazer a Revolução, foi em 57 em Sierra Maestra. Ele chegou em 59 em Havana. Ele foi com 80 pessoas, o povo foi aderindo a ele. Né? Com 80 pessoas ele não venceria exército, mas o país foi junto com ele. Por quê? Porque o país estava miserável. Tá? Veio o bloqueio econômico, né? Pelo John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, que depois morreu com um tiro de fuzil em Dallas em 63. Né? O bloqueio econômico, para vocês terem ideia, uma empresa que vende um palito para Cuba não pode vender mais para os Estados Unidos, nunca mais. Nunca mais. Um navio, por exemplo, a China é um dos países que ainda ajuda Cuba. Mas a China enfrenta sérios problemas internacionais porque, né, ela fornece ajuda humanitária a Cuba. Tá? Porque um navio que entra na bacia de Cuba não pode nunca mais entrar nos Estados Unidos e nos países aliados.
capitalistas. Né? Por exemplo, o Brasil teve alguns anos atrás, o governo Lula ia vender 50 caças Super Tucanos da Embraer para a Venezuela. Mas como o caça Super Tucano tem tecnologia de aviônica norte-americana, não pode. O Brasil perdeu o negócio. Né? Então eles interferem. Eles sabotam e roubam transferências bancárias. Por quê? Porque o sistema econômico é dominado por eles. Né? Quais são os cartões de crédito que existem no mundo? Já viu o cartão Xing Ling? Bank Chung, Chung Chung? Não, é American Express, Credit Card. Esses cartões são tudo de origem da economia estadunidense. Eles dominam o mundo econômico. Eles bloqueiam. Né? A Inglaterra está bloqueando 2 bilhões de dólares da Venezuela e os Estados Unidos quase 20 bilhões. Tá? Por isso que na Venezuela já morreu 40 mil pessoas de fome. Porque eles são covardes. Cuba não tem hoje direito a comprar seringa. O governo Donald Trump proibiu seringa. Tá? E esse papo de ajuda humanitária à Venezuela é papo furado. Quer ajudar? Ajuda o Haiti. O que eles fizeram? Expulsaram os haitianos. E a semana passada, 20 crianças brasileiras que estavam dentro de jaula foram expulsas dos Estados Unidos para o Haiti. Criança de 3 anos estão no Haiti. Criança brasileira. Enquanto esse presidente débil mental deu quase que cidadania. Os norte-americanos precisam de visto para entrar aqui. Lá nós somos tratados como lixo. Fulgêncio Batista, né? Ele enriqueceu com jogos de azar, com os cassinos, com prostituição que tinha em Cuba, com tráfico, com venda de bebida falsificada, porque tinha uma lei nos Estados Unidos, né? Que eu não me recordo, se eu me recordo até o final eu falo, né? Que é uma lei altamente religiosa que proibia bebida alcoólica nos anos 20, e aí nasceu a máfia. Né? Os ricos, né, não podiam beber lá e ia para Cuba chapar o coco e zoar em Cuba. Né? Aí ele disse que os cubanos iam para os Estados Unidos. Não, quem ia a classe média e a elite. Pobre não foi, não vai. Né? Quando o Fidel Castro deixou os Estados Unidos abrir as fronteiras, todo cubano que chega no território norte-americano, ele recebe cidadania. Né? Cubano, o haitiano que é mais pobre, não. O mexicano, que eles roubaram metade do território em 1848 na guerra contra o México, não entra. Né? Mas o cubano entra. Tudo para desestabilizar o Cuba. O Fidel Castro foi inteligente. Ele pegou as cadeias, cheio de preso da época de Batista, botou tudo e mandou tudo para lá. Vai tudo para lá. Né? Então, até uma elite reacionária contra o regime, né? E que se não caiu porque o povo não quis ainda. Porque a ditadura do Brasil caiu. Se lá é uma ditadura, porque o povo não derrubou ainda. Né? Os Estados Unidos, ele tem um aparato tão poderoso, a China está chegando perto economicamente dele, mas os Estados Unidos domina, tem a maior força militar do mundo, né? Os Estados Unidos dominam a ONU, a OTAN, né? O Banco Mundial, o FMI, né? Tudo que é poder, os Estados Unidos dominam. Vai demorar um pouco ainda. Para a gente ter uma ideia, a China parece ter uns 3 porta-aviões, os Estados Unidos tem uns 20. Né? Muito mais poderoso. Né? O cara que é adversário, eu estava vendo hoje Miguel Assange e tem um outro que divulgaram os segredos de guerra dos Estados Unidos, que eles mataram, estupraram no Afeganistão, no Iraque, né? Foi o Miguel Assange e foi o outro que eu esqueci, tem um documentário no Netflix, se eu lembrar eu coloco no vídeo, né? O Miguel Assange, ele fugiu para a Inglaterra e se exilou na Embaixada do Equador, ele não foi esperto, porque o outro foi para a Rússia. Só 2 países do mundo, os Estados Unidos não conseguem tirar ninguém, a Rússia e a China. O resto você não está seguro. Se você for inimigo dos Estados Unidos, em nenhum lugar do mundo você está seguro, nem no seu país. Né? Aí o Assange ficou 5 anos na Embaixada do Equador. Né? Os Estados Unidos
comprou o governo, que o Rafael Correia, que tinha saído da presidência, o Lênin Moreno foi seu sucessor, ele virou de casaca, né? E entregou o Miguel Assange. O Miguel Assange está preso num cubículo de 2x2, né? E se for para os Estados Unidos é para morrer. Porque ele divulgou... Na época, eles tinham grampeado o telefone da Dilma, da primeira-ministra Angela Merkel. Eles tomam conta, vigiando todas as redes sociais do mundo. É uma coisa maluca. Aí os caras falam, a China, que é o 5G, que vai bloquear. É mentira. Os caras, eles já fazem isso há muito tempo. Vamos continuar. Então, a Revolução começa em 57, termina em 59, 1º de janeiro, Fidel Castro chega, Fulgêncio Batista foge, levando sua fortuna, né, para a Europa. Em 61, os Estados Unidos, com os reacionários cubanos, treinados pela CIA, né, fazem uma invasão ao território cubano, chamado a invasão da Bacia dos Porcos. Os cubanos resistem, eles são expulsos, tá? Em 61, aliás, em 62, Cuba sabe, né? Tá na Guerra Fria, tá a 150 quilômetros de Miami, né? Os Estados Unidos colocam, para provocar os russos, colocam mísseis nucleares na Turquia, apontados para a Rússia. Os russos, tá bom, beleza. Colocou mísseis nucleares em Cuba, apontado para os Estados Unidos. Foi o momento mais próximo da Terceira Guerra Mundial, né? Foram retirados os mísseis de ambos os lados e houve um acordo, né, irrevogável dos Estados Unidos não invadir Cuba. Mesmo assim, Fidel Castro foi tentado matar ele mais de 800 vezes. Eu vou deixar o documentário Cuba e o Cameraman. Vamos lá, que falta pouco. As sanções, né? As sanções comerciais já duram 60 anos. Esse ano foi votado, né? Todo ano é votado tirar as sanções econômicas de Cuba. São 200 países da ONU. 197 são contra. E esse ano foi 3 países a favor. Brasil, desse bolso bosta aí, Israel e Estados Unidos. Os Estados Unidos têm poder de veto, né, no conselho, ele tem cadeira cativa, não suspende o embargo econômico. E mesmo se suspender, ele está cagando e andando para a ONU, ele passa por cima. Porque na guerra do Iraque, ele não tinha prova nenhuma, a ONU foi contra, ele invadiu e dane-se. E ele chama os outros países de ditadura. A Rússia também ajuda Cuba, né? Mas a Rússia enfrenta sérias sanções. Por que os Estados Unidos ainda não guerreou com a Rússia? Porque as mesmas 10 mil ogivas nucleares que os Estados Unidos têm, a Rússia também tem. Não é por isso que a Coreia do Norte quer arma nuclear. Por que eu digo isso? A Coreia do Norte, na Guerra da Coreia, os Estados Unidos invadiu, matou 1/3 da população dos coreanos, tem 30 mil soldados cercando e ainda tem armas de destruição em massa apontadas para a Coreia do Norte. Por que o Irã quer armas de destruição em massa? Porque os Estados Unidos era amigo do Irã até a ditadura do Shah Reza Pahlavi, que os Estados Unidos derrubaram o presidente Mossadegh em 53 e colocaram o Shah Reza Pahlavi, que dava o petróleo de graça para eles, porque eles são os bonzinhos, né? Quando o Ayatollah Khomeini renacionalizou o petróleo, virou inimigo, né? E aí, sanções econômicas no Irã também. Só que agora o Irã mandou um dedo para os Estados Unidos porque a China está investindo 400 bilhões de dólares, né, no Irã, né? E aí não precisa, as sanções dos Estados Unidos tanto faz, tanto fez, porque não interessa mais. Mas é o objetivo de sufocar, matar as pessoas de fome, de doença, né? Eles não têm compromissos humanos, com direitos humanos nenhum. Se eles tivessem, não tinha a Baía de Guantánamo com gente presa há mais de 30 anos, sem julgamento, torturado todo dia. Aí ele fala de Che Guevara. Che Guevara, aí ele diz que Che Guevara invadiu, vamos lá. Che Guevara queria levar, né, o socialismo para bem. O Haiti, ele falou, né, queria derrubar o governo democrático do Haiti. Papadoc
Pesquisem. Papadoc foi a ditadura mais sanguinária da história da América Central. Papadoc mandou matar, queimar, cortar a cabeça, derrubar barraco, perseguir. Ele foi extremamente cruel. E foi tão ditador que o filho dele, Baby Doc, ficou também. Mais 12 anos. É o governo, né? Na Nicarágua. A Nicarágua, os Estados Unidos derrubou todo o governo que foi eleito socialista. Na República Dominicana, a mesma coisa. Só, ali do lado dos Estados Unidos, só o governo que eles querem. Né? E aí o Che Guevara está lutando para evitar a exploração das riquezas desses pobres países que já são pobres, eles estão explorando. Vamos lá. Diz que Fidel Castro invadiu vários países da América do Sul. Meu, isso é mentira. América do Sul nos anos 50, 60, 70, as ditaduras eram patrocinadas pelos Estados Unidos, no Chile, no Equador, no Peru, na Argentina, no Brasil. Não há essa possibilidade. Nunca houve governo de viés comunista. Jean Goulart era um estancieiro, dono de fazenda. Né? Esses bolsomínios idiotas que chamam o PT de comunista, o PT passa longe de comunismo. O PT é um governo de conciliação, banqueiro ganha dinheiro, empresário ganha dinheiro, no comunismo não ganha. Né? É uma tentativa de conciliação que a elite, quando pode, enfia a faca nas costas. Por fim, né, eu vou deixar todas as citações, eu vou ver se eu pesquiso quando eu for publicar no meu canal esse vídeo, né, para vocês refletirem a fala do indecente, né? Eu vou pesquisar mais vídeos, porque se ele for estudante de história é uma vergonha, né? Inclusive ele falou que a Segunda Guerra Mundial foi ganha em 1945, mentira, né? Tem um historiador que agora está no YouTube, que é o... Meu Deus do céu, que era da Band News. Ele é um historiador de direita, ele é conservador. Ele mesmo, ele teve uma discussão com o Rodrigo Constantino e falou que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foram os russos. Isso é um fato. Quem tem caráter e quem estuda sabe. Né? Você não pode distorcer a história, porque o canal tem 600 mil pessoas que estão ficando idiotizados, desinformados pela falsidade das notícias. Né? E ele não cita uma fonte de onde ele tirou isso. Eu já desafiei ele, né? Mas ele não tira. Ok, pessoal? Essa é a minha participação. Até a próxima.